pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre histologia vegetal. Na histologia vegetal, a gente pode classificar em dois tecidos. O tecido meristemático, ou embrionário, e os tecidos adultos. Nós temos dois tipos de tecidos meristemáticos, o meristema primário e o meristema secundário. No meristema primário, que vai ser os primeiros tecidos do embrião, que vão dar origem aos outros tipos de tecido. Temos a protoderme, que vai dar origem à epiderme, o meristema fundamental, que vai dar origem ao colênquima, esclerênquima e parênquima, e também temos o procâmbio, que vai dar origem ao xilema e floema. Também temos a coifa, que é a estrutura que vai proteger a raiz enquanto a raiz cresce. Pode observar esses tecidos embrionários no experimento de plantar o feijãozinho no algodão. Então aqui o embrião do feijão e a plântulazinha jovem, que é o embriãozinho do feijão, que tem esses tecidos embrionários. Bom, mas por que existem plantas que não crescem como as outras? Como, por exemplo, por que não tem uma grama do tamanho de uma árvore, por exemplo? Bom, isso acontece porque não são todas as plantas que vão desenvolver o crescimento secundário, ou seja, que não vão ter o meristema secundário. O meristema secundário, ele vai ser formado pelo felogênio e pelo câmbio. O felogênio, ele vai dar origem ao suber e também à feloderme. Juntando os três, você forma a periderme. O meristema secundário, ele vai dar origem ao lenho, que é a madeira que a gente conhece. O suber, ele vai dar origem à casca da árvore. Ele é um tecido morto e ele serve para proteção dos outros tecidos. Bom, a gente utiliza muito a madeira na nossa sociedade, desde produção de papel até construção e produção de móveis. Bom, mas em questão da exploração dela, esse crescimento secundário, ele vai demorar muito tempo para que a planta consiga atingir um tamanho bom, para que ela possa ser cortada e a madeira ser utilizada para diversas coisas. Então é muito importante que seja feito o reflorestamento adequado, porque muitas vezes, por exemplo, é plantado eucalipto, sendo que foi cortado árvores nativas. Existem algumas árvores que elas são protegidas por lei, justamente por demorarem muito para crescer, ou porque elas já foram ameaçadas de extinção, como por exemplo a araucária, é uma árvore que é protegida por lei. Também o pau-brasil, que ele já foi muito explorado durante a colonização do Brasil, por conta da sua tinta vermelha, e hoje em dia só existem exemplares deles em jardim botânico e coisas que são protegidas por lei mesmo. Bom, mas o crescimento secundário, ele não vai ser observado em todas as plantas. Ele é observado mais facilmente nas gimnospermas, como a araucária, e nas angiospermas, nas dicotiledôneas. No caso das monocotiledôneas, não vão ser todas que vão apresentar o crescimento secundário. São poucas que apresentam o crescimento secundário, como por exemplo a palmeira. Bom, pessoal, agora que a gente já falou sobre os tecidos meristemáticos, que são os tecidos juvenis, vamos falar um pouco dos tecidos adultos, tá? Então, os tecidos adultos, na verdade, são os tecidos meristemáticos, só que diferenciados. Então, isso vai acontecer quando a planta deixa de ser uma plântula e já assume como uma planta adulta, né? Então, aqui a gente tem essa micrografia, e ela tá de lado, né? Então, aqui a gente tem a epiderme, que daí seria o tecido mais externo, que ele vai servir para revestimento e proteção. Aí depois a gente tem o colênquima. O colênquima e o esclerênquima, que não tá aqui na próxima foto, os dois servem para sustentação e também dá uma proteção ali para a planta contra os herbívoros. Aí depois a gente tem o parênquima, aqui tem um tipo de parênquima. Depois a gente tem o câmbio, que vai dar origem ao floema e ao xilema. O floema ele tá aqui, ele fica mais para fora, mais externo, e o xilema fica para dentro. Bom, então aqui a gente tem o xilema, ele é bem característico por ter esses espaços assim bem grandes, então quando a gente olha isso a gente já sabe que essa parte é o xilema. A medula também ela é um parênquima, e daí aqui para fora a gente tem o floema. Então aqui a gente tem outra lâmina, que é basicamente os mesmos tecidos, a gente tem a epiderme lá em cima, o tecido mais externo. Aqui a gente vai ter um colênquima,
o parênquima logo embaixo. Aqui a gente vai ter esclerênquima, não são todas as plantas que tem, nesse caso aqui essa planta vai ter esclerênquima, que daí vai servir para dar sustentação. E depois a gente tem o parênquima. Bom, e daí falando um pouquinho sobre cada tecido, a gente tem a epiderme, que como eu falei, é o tecido que vai ficar mais externo na planta. Ele é o tecido que realmente vai ter todos os anexos que a planta tem. Então, glândula, tricoma, acúleo, tudo isso vai ficar só na epiderme. Então, aqui eu coloquei a foto dessa rosa, que é no caso desses acúleos aqui que a gente vê. Quando a gente tenta arrancar eles saem bem facilmente, porque eles não são espinhos, né? Às vezes a gente acha errado. Na verdade, eles não são espinhos, eles são só anexos realmente da epiderme, por isso que eles são tão fáceis de arrancar, porque é realmente uma coisa bem externa. Mas também já serve como proteção. Então aqui a gente tem algumas plantas aromáticas que a gente usa como condimentos, né, temperos e tudo mais. E aqui a gente tem outras plantas que também são aromáticas, só que a gente usa na indústria de cosméticos. As duas vão ter glândulas que vão secretar vários tipos de óleos, de essências, e tudo isso também fica na epiderme. Então a gente vê como que é importante, né, essa epiderme com esses anexos, que é através disso que a gente consegue temperar a comida, que a gente consegue fazer perfume, fazer shampoo, fazer diversos tipos de essência. Além dessas, a gente também tem algumas plantas que, ao invés de produzir óleos e essências, elas vão produzir látex, como por exemplo a seringueira, né? A gente consegue fazer borracha a partir disso e também consegue fazer outros produtos sintéticos parecidos ali com produtos de borracha, produtos de vinil, que também são muito utilizados na indústria, né? Então, se a gente for ver, a gente tem corino, a gente tem vinil, tem borracha, né? Para fazer muitas coisas a gente utiliza também essas plantas. Então, a epiderme ela é bem importante em relação a esses anexos que tem nela. Já em relação ao xilema, que a gente pode destacar dele, é que ele vai formar, né, ele é o responsável por aqueles anéis de crescimento que a gente vê nas madeiras, né? Então, quando a gente vê assim, uma madeira cortada horizontalmente, a gente consegue ver que elas têm esses anéis mais escuros e anéis mais claros. Nas estações chuvosas vai ter um tipo de crescimento, nas estações secas vai ter outro tipo de crescimento. E daí, com isso, a cada 2 anéis, a gente conta um ano, tá? Isso daqui é pelo jeito que o xilema vai crescer, tá? Então, a gente tem aqui 2, a gente vai ter um ano de crescimento, a época chuvosa vai ser os mais claros e também mais largos, porque a planta vai se desenvolver mais, e a época seca vai ser as linhas mais finas e mais escuras, porque a planta vai se desenvolver menos, porque vai ter menos nutrientes disponíveis, né? Então, com isso, a gente consegue estimar quantos anos aquela planta tem, aquela árvore tem. Isso também é muito utilizado. Então, às vezes a gente acha um fóssil, alguma coisa assim, um tronco fossificado, a gente consegue estimar a idade contando os anéis. Bom, gente, daí um outro tecido bem importante que a gente quis destacar aqui é o parênquima, tá? O parênquima é o tecido mais abundante que existe na planta e também é o tecido que mais existem tipos dele, tá? Ele é um tecido que ele é de preenchimento, então todos os espaços ali que não tem nada, tem parênquima, e também é um tecido bem especializado, então a gente vai ter diversos tipos de parênquima. Primeiro a gente tem o parênquima clorofiliano. Bom, pessoal, parênquima clorofiliano, o que vocês acham que esse parênquima vai armazenar? Que é onde vai ter realmente clorofila, né? Então é a parte da planta onde vai fazer a fotossíntese. Esse parênquima ele vai estar geralmente nas folhas, e em algumas plantas que não tem folhas, ele vai estar no caule, às vezes pode estar um pouco na raiz, tá? Então, ele é muito importante, esse é o motivo pelo qual as plantas são verdes, né? Por existir esse parênquima clorofiliano com a clorofila, com o pigmento. Bom, e daí outro tipo de parênquima que a gente tem também é o amilífero, tá? Parênquima amilífero, pessoal. O que vocês acham que esse tipo de parênquima vai armazenar? Então, é um tecido que ele vai fazer a reserva de amido. Bom, então a maioria das plantas que a gente come a parte do amido delas, né? Então, a gente tem a batata, o aipim, tem cereais também, grãos. Bom, e essas plantas que têm esse parênquima melífero bem desenvolvido são muito importantes no agronegócio, né? Como milho, soja e outros grãos, né? Porque a gente consegue, além de alimentar os seres humanos, a gente também consegue fazer ração para o gado. Então, são plantas que são bem exploradas, tanto pela gente, né? Pela gente comer, quanto também para conseguir fazer ração e tudo mais. Bom, um outro tipo de parênquima também que a gente come, né? Que não é tão conhecido assim, são as frutas e os legumes, né? Então, quando a gente come uma banana, uma maçã, um pepino, a gente tá comendo, na verdade, parênquima também, né? Um outro tipo de parênquima específico ali daquelas plantas. Bom, esse parênquima melífero, ele é mais comum nas raízes das plantas, tá? Tem algumas plantas que tem também no caule, como, por exemplo, esse tipo de batata. Mas, geralmente, tem mais nas raízes.
E esse parênquima melífero e também outros tipos de parênquima de reserva que a gente ingere, né, que são nutritivos, são o principal motivo pelo qual a gente come algumas plantas e não come outras, né? Então, quando a gente faz, assim, uma panorâmica de qual plantas que a gente come, basicamente a gente vai comer as plantas que justamente têm um parênquima melífero bem desenvolvido, que vão ter ali uma reserva nutritiva, né? Porque, por exemplo, você comer uma grama, que você vai comer não vai ter nutriente nenhum, tá? Então, basicamente, o que a gente come são plantas bem desenvolvidas de parênquima melífero. Aí, depois do parênquima melífero, a gente tem também o parênquima aerífero. O que vocês acham que esse tipo de parênquima vai armazenar? E daí, ao invés de ter reserva de amido, vai ter reserva de ar, nesse caso. Então, quando a gente olha, assim, para a água e vê as plantas aquáticas boiando, elas só boiam justamente porque elas têm ar nesse parênquima, né? Se elas não tivessem, elas iriam afundar. Bom, então a gente tem pterorégia, a gente tem ninféias e diversas outras plantas aquáticas que todas vão ter essa estrutura, né, de parênquima com ar dentro, justamente para ela conseguir boiar. E por último, parênquima aquífero, o que vocês acham que esse tipo de parênquima vai armazenar? Que daí, nesse caso, vai ter reserva de água. Ele é muito comum em plantas xerófitas, tá? Principalmente cactos e suculentas, então são plantas que vivem em regiões mais secas, então elas precisam fazer ali uma reserva de água para conseguir se manter naquele ambiente. Então são plantas assim que o parênquima dela vai estar cheio de água, tá? E é por isso que às vezes quando tem animais nessas regiões, eles geralmente vão comer essas plantas, porque eles sabem que ali tem uma reserva grande de água. Bom, pessoal, então é isso. A gente falou um pouquinho da característica dos tecidos meristemáticos e suas funções, e também dos tecidos adultos. Espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida, e obrigada pela atenção.